E hoje nós vamos trazer essa informação importante, né? Claro que toda semana tem uma informação importante para você, mas porque essa informação, ela pode beneficiar muitas famílias, né? Sim, pelas pesquisas, a gente tem uma média aí de 20 mil famílias que enfrentam o mal de Parkinson hoje em dia no Brasil. Então, os benefícios que a gente consegue pedir através do diagnóstico dessa doença podem ajudar muitas famílias. Quais são os critérios, né? A Previdência estabelece alguns parâmetros para ter acesso ao benefício com essa situação da doença? Igual eu expliquei, sempre explico, não tem uma doença que gera o direito automático ao benefício. O mal de Parkinson passa pelos mesmos critérios de quem vai pedir um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Como o mal de Parkinson é uma doença que não tem cura, tem apenas tratamento, é muito comum que a gente consiga a aposentadoria por invalidez nesses casos. Como sempre, precisamos da documentação completa, laudo bem feito, atualizado e sempre passar pela perícia, tanto na via administrativa, no INSS, quanto na via judicial. Nós temos a perícia com o médico especialista para poder confirmar esse diagnóstico e confirmar a incapacidade trazida por essa doença. Além disso, para as pessoas que não contribuem para o INSS, a gente consegue aí o BPC, né, o benefício assistencial que a gente sempre fala aqui. A doença de mal de Alzheimer também a gente consegue fazer esse pedido, desde que a família tenha o critério de baixa renda, que a gente sempre fala aqui. No INSS, até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Na Justiça, a gente expande para meio salário por pessoa. Talvez, dependendo da condição, um pouquinho mais. Sempre reforçando que é pelas pessoas que moram na casa, porém, grupo familiar, para fins de BPC, não é qualquer pessoa que esteja morando na casa. Tem as pessoas certas, o parentesco certo, com a pessoa que tem a doença do mal de Parkinson. Esse é um ponto importante que a Júlia está ressaltando, para poder ter direito, né, fora do BPC, que aí é um benefício assistencial, você precisa estar na qualidade segurada. Isso. A doença do mal de Parkinson é uma doença isenta de carência no INSS. Então, para conseguir, você não tem a quantidade mínima de contribuições que geralmente as doenças precisam, que são de 12 contribuições mensais. Quando a doença é o mal de Parkinson, a gente não tem essa contribuição mínima. Então, a partir do momento que você conseguiu a qualidade de segurado, você já pode pedir o benefício. Então, se você fizer uma contribuição, sem a perca da qualidade de segurado, você já pode pedir o benefício. Trabalhando fichado, não precisa da carência. E se você perdeu a qualidade de segurado, você recupera ela de novo e já consegue fazer o pedido. E aí entra naquele critério que a Júlia sempre cita, né, gente? Você tem que provar que a doença, ela está te incapacitando para o trabalho. O próprio benefício, a nomenclatura do benefício já fala, né? É benefício por incapacidade. Isso. Sempre ressalto, a doença não gera o direito ao benefício. O que gera o direito ao benefício é a incapacidade trazida por essa doença. Então, a gente passa pela perícia para poder comprovar que os tremores, a degeneração do cérebro que a doença causa, está te incapacitando para o seu trabalho. Então, não é, tenho mal de Parkinson, tenho direito? Talvez sim. Temos que comprovar que essa doença está te trazendo a incapacidade para o seu trabalho, para a sua atividade habitual. E a principal forma de comprovar é com laudo médico, né? Sempre. Quando a gente fala de benefício previdenciário ou assistencial, qualquer benefício que a gente pede pelo INSS, a prova primária é o laudo do médico. Sempre bom estar completo. CID, a gente tem que pedir para colocar. Os médicos não são obrigados a colocar o CID. Eles nem podem, a não ser que o paciente peça. Então, sempre lembre de pedir o médico para colocar o CID, porque é um requisito obrigatório quando o INSS e a Justiça vai fazer a análise do laudo. E sempre pedir para que faça um laudo completo. Então, para pedidos de benefício de incapacidade, tanto auxílio-doença quanto aposentadoria por invalidez, sempre coloque que você está incapacitado para o trabalho.
Se você estiver incapacitado para qualquer trabalho, pede o médico para colocar para toda e qualquer ocupação, todo e qualquer trabalho. Ou então, se você vai pedir um auxílio-doença, o médico colocar quantos meses você vai ficar afastado. Se é de forma definitiva, para a gente pedir uma aposentadoria por invalidez. Então, é muito importante o médico fazer um laudo completo. E é importante ressaltar aqui que o laudo é essencial, mas ele não elimina a necessidade da perícia, né? A perícia é um procedimento padrão da Previdência, principalmente para o benefício de incapacidade. Isso, sempre perícia e procedimento padrão, tanto no INSS quanto na Justiça. E no INSS a gente ainda passa pela perícia administrativa com os peritos do próprio INSS. Na Justiça a gente ainda tem a opção de pedir o especialista no caso. Então, você vai ser atendido, a perícia vai ser feita por um médico que sabe lidar com a doença, porque a gente pode escolher qual vai ser a especialidade desse perito. Fica a dica, a orientação, gente. É sempre bom também a gente reforçar aqui a necessidade de você pensar sempre na sua segurança, porque a gente está citando aqui a necessidade de você estar na condição de segurado, né? Quando a gente fala em planejamento, a gente fala em atenção em relação a isso, é que a contribuição junto à Previdência não é só para aposentadoria, é principalmente para que você tenha aí um suporte, uma segurança numa situação de doença como essa, né? Então é sempre bom também a gente orientar nesse sentido, né, Júlia? Reforçar as pessoas a pensarem desta forma, né? Isso, é sempre importante fazer a sua contribuição para que você não perca o direito de receber os benefícios além da aposentadoria. No caso, a gente tem o auxílio acidente, o salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez. São vários benefícios que, se você não contribui para o INSS, você deixa de receber. Então, vamos colocar aí que a pessoa não quer contribuir todo mês, não pode contribuir todo mês. Procura a gente que a gente te dá uma orientação, às vezes, de você pagar 1, 2 vezes ao ano sem perder esse direito, porque sempre tem como. Se você tiver a qualidade de segurado, você não precisa pagar todo mês. É o ideal. Mas como às vezes não é possível, a gente tenta sempre te orientar da melhor forma. Então, tem jeitos de você pagar ali R$160 por ano e manter o seu direito aos benefícios. Então, sempre bom procurar essa orientação. Fica aí a dica, a orientação para você. O telefone está na tela porque ele fica também sempre disponível para sua participação, 99326228, 99326228 é o telefone que fica aí disponível para você participar. A Júlia, o Augusto sempre estão aqui também com esta proposta. Inclusive eu tenho a pergunta aqui do Edson, lá do bairro Alinsuque, ele quer saber o seguinte, o período que ele trabalhou sem carteira assinada, pode contar para a aposentadoria rural? Ele falou que trabalhou na zona rural. O Augusto falou sobre isso semana passada, né? Sobre a aposentadoria híbrida, né? É possível sim, né, Júlia? Sim, quando a gente está falando de aposentadoria urbana, o período trabalhado sem carteira assinada, sem contribuição para o INSS, não é contado. Mas quando a gente fala de aposentadoria rural, não é obrigatório você ter a carteira assinada como trabalhador rural. Você precisa ter provas de que você trabalhou, juntar essas provas para fazer um indício de materialidade, que a gente chama. Mas assim, mostrar para o INSS e para o juiz que você não está inventando, que você realmente trabalhou. Então, junta algumas provas. Na Justiça, a gente ainda consegue pedir a oitiva de testemunhas, mas o principal para você conseguir fazer o pedido é juntar provas. Então, assim, ITR que paga, DARF que paga, nota fiscal de produtos agrícolas, conversas, né, de WhatsApp, já que ele trabalhou para outra pessoa, contrato, tanto de comodato, de trabalho rural, sempre qualquer comprovante que você tenha trabalhado ajuda, e quanto mais provas, melhor. E prova, gente, é importante papel, hein? Documento, né? Muitos documentos. O Augusto, na semana passada, evidenciou aqui alguns documentos, porque os documentos hoje são essenciais, né? Para comprovar esse período do trabalho rural, né? E necessário para a análise também da Previdência. Eu tenho aqui a participação da Jordânia. A Jordânia quer saber o seguinte, se
pode acumular dois benefícios, pensão por morte e aposentadoria. É possível acumular benefícios. No caso, pensão por morte é acumulável com aposentadoria. Pensão por morte não é acumulável com outra pensão por morte. Você não pode receber duas ao mesmo tempo. Mas pensão e aposentadoria é sim possível acumular. Eu tenho aqui uma pergunta interessante, porque também exemplifica uma situação que a gente alerta com muita frequência. É a Soraya. Obrigado, viu, Soraya? Ela quer saber se é possível diminuir juros e seguros de um empréstimo consignado. Esse é um problema frequente que a gente sempre fala, né? E hoje os aposentados, pensionistas, têm tomado muito prejuízo por causa disso. Sempre é possível negociar, né? Sempre é possível negociar. No caso, os advogados previdenciários não fazem essa análise, seria um advogado bancário. Mas a gente sempre orienta, pode ir lá no escritório que a gente analisa. O primeiro passo é ir no PROCON, pedir o contrato desse empréstimo. Então, é sempre bom levar o SCOM, que você pega no INSS, levar no PROCON. O PROCON vai pedir um prazo para entrar em contato com o banco e solicitar esse contrato. Com o contrato em mãos, a gente consegue analisar se tem a possibilidade ou não de rever esses juros do empréstimo que você fez. Mas aí, no caso, a gente sempre orienta a procurar um advogado bancário, porque como já é um empréstimo ali com o banco, o INSS só faz o desconto do benefício, não tem muito na área previdenciária, mas na bancária mesmo. Com certeza. Fica aí a orientação, né? E a dica também. Tem aqui a participação da Sinália. Obrigado, viu, Sinália, pelo carinho. Muito obrigado também pela audiência. A prova de vida, se ela não conseguir pelo 135, ela pode ir direto na Previdência? Teoricamente, poderia. Pode ser que ela chegue lá e eles peçam ela para ligar no 135. 135 muitas vezes não funciona muito bem, tem que ficar muito tempo para agendar alguma coisa, para os atendentes te atenderem. Então, pode ser que você chegue no 135 e eles te peçam, você chegue no INSS e eles te peçam para ligar no 135. Mas eu iria, porque tem algumas pessoas lá no INSS dos atendentes que agendam um atendimento específico. E aí lá talvez você consiga fazer o seu agendamento também. Obrigado, viu, Sinália? Tem a participação também do Edson. Edson Ferreira está ligado aqui na programação. Ele está dizendo que já tem 2 anos que fez a perícia na justiça. Só falta o juiz assinar. É normal demorar assim? A previdência, né, Edson? É complicado, não é fácil não. Tem que sentar e esperar. Nesse caso, nem é culpa da previdência, né? É culpa do judicial. Então, 2 anos é muito tempo. É bom analisar, consultar esse processo para ver se tem alguma coisa de errado, se tem alguma pendência a ser juntada no processo, mas como a gente sempre fala, juiz não tem prazo para cumprir. Então, é tudo no tempo dele. Não tem ali, por exemplo, o INSS, que teoricamente tem 90 dias para analisar o benefício, nem isso o juiz não tem. Então, é esperar mesmo o processo finalizar. Dica importante da Júlia para você, telespectador aqui do programa. Muito obrigado a todo mundo que sempre envia para a gente aí perguntas. Inclusive, os telefones e os contatos do Escritório Barbosa Oliveira estão aí na tela. Tem o Instagram, tem também o telefone. E é claro que tem essa oportunidade do atendimento presencial, né? O escritório fica aqui na Getúlio Vargas, em frente à Previdência, sempre de portas abertas para receber todo mundo. E eu queria agradecer também a presença da Júlia ao vivo aqui no programa, sempre trazendo orientação e dica. Muito obrigada, Flaviano, telespectadores. Tem mais uma coisa que eu queria falar, que a gente foca muito aqui nos benefícios previdenciários e assistenciais, e a gente veio hoje falar da doença de mal de Parkinson, e pode ser que a pessoa até já recebe o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, algum benefício, né, que venha através dessa doença e não sabe, mas a doença de mal de Parkinson também dá direito à isenção de imposto de renda. Então, a gente consegue aí fazer o pedido dessa isenção e recuperar até 5 anos de imposto que já foi pago. Então, lá no escritório a gente faz essa análise também. Caso alguém tenha interesse, tenha o diagnóstico de mal de Parkinson, a gente consegue fazer a análise sobre a isenção do imposto de renda também, porque o INSS não é só benefícios,
a gente também consegue pedir essa isenção dos benefícios que já são recebidos. Dica importante, viu? Por isso eu reforço. Olha os contatos do escritório aí na tela para você, ou vá direto lá na Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social. Muito obrigado, viu, Júlia, pela presença. Obrigada a você, Flaviano. Obrigada, pessoal, pela audiência de sempre. É um prazer estar aqui. Sempre um prazer recebê-la aqui.